No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, Mix, agora 6 horas e 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Começando mais uma edição do programa 18 horas. Eu, Carlos Júnior e Karime Leão. Estamos na apresentação. Mari Guedes, DJ e produtor na técnica e lá no aplicativo humano. Wellington Trovão transmitindo ao vivo e em cores mais uma edição do programa 18 horas e nós vamos juntos até às 7 da noite com as principais notícias do dia. E hoje é segunda-feira, dia 8 de março de 2021. Hoje, Karime Leão, é o Dia Internacional da Mulher e nós começamos aí o programa, é claro, dando um boa noite especial aí para todas elas que são maravilhosas. Ai, que bonito! Buenas noites, senhorita. Boa noite, valeu! Um beijo especial para as maravilhosas que estão aí acompanhando a programação aqui da Mix Manaus e para os moços também. Sim. Boa noite. Estamos juntos sim, Carlão, até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Vai daqui um salve especial para a galera do aplicativo humano que nos assiste ao vivo em cores aqui direto dos estúdios da Rádio Mix. Daqui a pouquinho o programa vai estar na íntegra lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Tudo certo então, vamos juntos até às 7 da noite, mais uma edição do 18 horas. Karime, começando a semana daquele jeito, né? Com mais uma alta aí no preço da gasolina, o gás. Aí não dá não, hein? Tá aumentando, Karime. A Petrobras anunciou hoje o reajuste e aumentou pela 6ª vez o preço da gasolina e pela 5ª vez o diesel, só neste ano que não tem nem 3 meses, Karime. São 2 meses e uma semana, um aninho, né? Ainda, 2 meses, gente. Bom, vamos lá, né? Nas refinarias, a gasolina será reajustada em 8,8% e o diesel em 5,5%. O novo aumento entra em vigor a partir de amanhã. Com isso, os preços médios nas refinarias serão de R$ 2,84 por litro para a gasolina e para o diesel vai ser de R$ 2,86. Isso tudo na refinaria, viu, gente? Olha aí, Karime, segundo a Petrobras, o aumento se dá por alinhamento dos preços ao mercado internacional. É tá por bonito, isso, Karime, né? Tá alinhando ali os preços junto com o mercado internacional. Desde janeiro, o aumento da gasolina já chega a 54,3% e de 41,6% no diesel. Daí haja bolso, né? Porque com esses aumentos, aumenta tudo, né, Carlão? Alimentação, vestuário, tudo, né? O mundo depende disso. Tudo depende do transporte, da gasolina, da energia e por aí. Do diesel e por aí vai, né? Não, preparem os bolsos, né, Carlão? 6 horas e 5 minutos em Manaus, Dia Internacional da Mulher, e nós estamos juntos com você até às 7 da noite com as principais notícias do dia para você aqui em mais uma edição do 18 horas no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Olha, o ano de 2020 entrou para a história como o ano da pandemia e aqui no Amazonas vai ser eternamente marcado pelas mais de 5.200 vidas perdidas para a Covid-19. Carlão, e a expectativa de que 2021 seria o ano da cura através da vacina foi frustrada logo nos primeiros dias do ano. A segunda onda da doença atingiu o estado de forma mais grave, com maior número de casos e de mortes, além do surgimento de uma variante do vírus ainda mais transmissível e fatal. Somado a isso tudo, o Amazonas entrou num novo colapso na saúde que foi ainda mais cruel, com pessoas morrendo asfixiadas por falta de oxigênio. E o número de mortos que saltou de 5.285 no final do ano passado para 11.262 até domingo. Ou seja, quase 6.000 mortos em pouco mais de 2 meses. E no próximo sábado, dia 13, faz um ano desde que o primeiro caso de Covid-19 foi descoberto aqui no estado do Amazonas. E que as autoridades fizeram de certo e errado ao longo desse período que levou mais de 11.000 mortes. O que será que acertamos e que erramos? O que deveríamos aprender e não aprendemos? A repórter Odineia Araújo faz esse balanço. Vamos acompanhar. No
No dia 13 de março de 2020, o Amazonas registrava o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus. Na ocasião, o governador Wilson Lima disse que o Amazonas estava preparado para enfrentar a pandemia e que o caso deveria ser contido por aqui mesmo, sem chegar no interior. No interior, a possibilidade do vírus chegar é muito menor do que na capital. Mas não foi assim. Em poucos dias, o vírus se espalhou por toda a capital e logo chegou ao interior do estado. Um mês depois, a rede de saúde do Amazonas colapsou. Faltaram leitos e sobraram doentes. Muitos morreram em casa sem direito à assistência médica. Junto com o vírus, se espalharam denúncias de superfaturamento de equipamentos e insumos hospitalares para o combate ao coronavírus, além de escândalos como a compra milionária de 28 respiradores inadequados, prisão de secretários de saúde e servidores do alto escalão do governo do estado, operação da Polícia Federal, com buscas, inclusive, no gabinete do governador e do vice-governador Carlos Almeida Filho. Em meio a tudo isso, famílias choraram seus mortos, sepultados em vala comum, com caixões enfileirados e depois amontoados em camadas. Depois, um em cima do outro, devido à falta de espaço no cemitério público de Manaus. Aí a vida se resumiu em decretos do governo. Mas a principal pergunta que se faz nesse ano de pandemia é o que as autoridades fizeram ao longo desse período que levou a mais de 11 mil mortes. Para o biólogo Lucas Ferrante, doutorando do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o estado não teve um único acerto na condução da pandemia até agora. O governador Wilson Lima ignorou recomendações feitas de um estudo pela FAPEAM e uma nota técnica que eu acabei coordenando a pedido do MPAM, que diziam que não era adequado retornar às atividades em 1 de junho do ano passado. Esse retorno precoce, o retorno precoce das aulas, culminou na segunda onda e que deu origem a essa nova variante que é mais virulenta, a P1. Ou seja, a negligência em aceitar a necessidade de medidas restritivas mais rígidas gerou esse cenário de 11 mil mortes por estado do Amazonas. Os voos deveriam ter sido, inclusive, cancelados pelo governo do Amazonas para evitar a propagação da variante P1 ao restante do país, na avaliação do cientista. Para o pesquisador Henrique Pereira, do Atlas ODS da Universidade Federal do Amazonas, os erros ocorridos na condução da Covid estão relacionados à incapacidade de estimar corretamente o potencial da doença e o distanciamento entre os tomadores de decisão do governo e a sociedade como um todo. Nesse aspecto, faltou transparência de como as decisões foram tomadas. Mesmo que tivéssemos acesso aos indicadores epidemiológicos, não nos pareceu muito claro em que se baseava o julgamento da autoridade governamental, particularmente em termos da autoridade estadual. Errou o governo federal por tudo que deixou de fazer, em especial exercer o seu papel constitucional, de coordenador nacional do Sistema Único de Saúde. Já a pesquisadora Mônica De Bolle, do Observatório Covid-19, uma instituição que reúne 85 cientistas que avaliam a Covid em todo o Brasil, o relaxamento geral das medidas de proteção ao vírus após o pico da primeira onda foi um erro gravíssimo. O que aconteceu, de um modo geral, no estado do Amazonas é que houve um relaxamento geral, assim, depois que passou a primeira onda e que os casos caíram, enquanto eles subiam no resto do país, no Amazonas eles ficaram sob controle durante vários meses e isso deu uma falsa sensação de que a situação estava contida. Mas nada estava sob controle e veio a segunda onda com mais mortes em pouco mais de 2 meses do que durante todo o primeiro ano da pandemia. Hoje, o Amazonas perdeu 11.262 pessoas para a Covid até ontem. Odinei Araújo para o 18 horas. Bom, em quase um ano, são mais de 324 mil casos registrados e mais de 11.200 mortes causadas pela Covid-19. Mais do que números, são vidas, são pessoas que deixaram famílias e também amigos. Cada uma com sua trajetória igualmente importante aqui no nosso estado. Deixaram sua história, marcaram a sua presença e nós perdemos. Situação que poderia ter sido amenizada se o estado tivesse cuidado mais da área da saúde, se o estado tivesse investido mais e se preocupado realmente, se preocupado de fato com a vida do cidadão. Carlão, exatamente.
Exatamente. Não podemos esquecer a situação absurda que aconteceu em janeiro aqui no Amazonas. Na segunda onda da pandemia, o segundo colapso do sistema de saúde, com as pessoas morrendo asfixiadas porque faltou oxigênio dentro dos hospitais. Pessoas morrendo sem ter o atendimento digno de saúde. Vimos a formação da chamada fila da morte, que em janeiro chegou a ter mais de 700 pacientes esperando por um leito de UTI. Imagina quantos morreram nessa situação. Ressaltando que Manaus é a única cidade, até o momento, única cidade do estado a ter uma UTI. Karime, é isso mesmo. Só na semana passada é que o município de Parintins, que é um dos maiores ou o maior município do estado, começou a receber parte dos equipamentos para montar 10 leitos de UTI. Lembrando que para tentar diminuir a chamada fila da morte e desafogar o sistema caótico de saúde no estado, o governo federal começou a transferir pacientes de Covid-19 para outros estados, no levantamento aí em fevereiro, ok? Mais de 505 pacientes conseguiram ser transferidos. Mesmo assim, um número bem abaixo dos 1.500 que foi estipulado pelo Ministério da Saúde. Bom, e depois de um ano de pandemia com mais de 11 mil mortes, não vimos nenhuma ação concreta do governo do Amazonas no sentido de investir no sistema de saúde. O que vimos foram inúmeros escândalos de corrupção envolvendo o mau uso do dinheiro público, operação da Polícia Federal, prisão de 2 secretários de saúde, ações de busca e apreensão no gabinete do governador Wilson Lima, que é apontado como chefe da organização criminosa que desviou dinheiro da saúde do estado do Amazonas. Nós temos um governador que acumula pedidos de impeachment contra ele na Assembleia Legislativa do Amazonas. Já são pelo menos 10 pedidos. Wilson Lima também amarga recorde de rejeição do eleitorado. Reflexo disso são os constantes protestos da população contra o governo dele. E com isso tudo, vamos completar um ano de pandemia na maior crise política e da saúde pública da história do Amazonas. Num cenário onde o cidadão é quem mais sofre e paga com a vida o atual desgoverno de Wilson Lima. Você está ouvindo 18 horas. Olha, começou a valer hoje, hein? As medidas de flexibilização social e no comércio anunciadas pelo governo do Amazonas. Atenção, as medidas tomadas no meio da pandemia foram criticadas, inclusive, pelo prefeito Davi Almeida e repercutiram entre cientistas do Brasil. Governo e Comitê Científico do Estado não se pronunciaram, mas pesquisadores e cientistas temem que as novas flexibilizações em meio à fase ainda crítica da Covid-19 aqui no estado desencadeiem a terceira onda do coronavírus no Amazonas. A repórter Odineia Araújo tem os detalhes, vamos conferir. O Amazonas praticamente voltou à normalidade nesta segunda-feira, apesar de ainda estarmos na fase vermelha de riscos de contaminação e mortes por Covid-19. A flexibilização que entrou em vigor hoje foi a maior desde o início da pandemia em março do ano passado. Até música ao vivo está liberada, além dos flutuantes que se tornaram alvo de fiscalizações por causa de aglomerações. A abertura quase que total da economia no Amazonas gerou mais um mal-estar entre o governo do estado e a Prefeitura de Manaus. No fim de semana, em entrevista a uma coluna do jornal Folha de São Paulo, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, criticou a flexibilização promovida pelo governador Wilson Lima e disse que após a decisão tem que se esperar pelo pior. Para ele, o governo flexibilizou muito e isso abre espaço para uma terceira onda, até porque não se tem controle da nova variante. Tentamos ouvir o prefeito sobre essa declaração, mas a assessoria dele disse que ele não falaria conosco porque a entrevista à Folha de São Paulo foi fora da programação da Sencom, Secretaria de Comunicação do município. Também tentamos ouvir o governo do estado sobre a declaração do prefeito, mas até o fechamento da reportagem não recebemos retorno e ainda tivemos nossa mensagem bloqueada por uma pessoa da assessoria direta de Wilson Lima. Tentamos ainda ouvir o comitê científico que está orientando o governo do estado nas ações de enfrentamento à Covid, mas apesar de terem tido acesso à nossa solicitação, não nos retornaram
retornaram até o fechamento dessa edição. Cientistas ouvidos pelo 18 Horas criticaram a nova flexibilização feita pelo governador Wilson Lima, que começou hoje e vale por 15 dias. O biólogo Lucas Ferrante concorda com as críticas feitas pelo prefeito Davi Almeida e diz que a flexibilização é uma negligência do governo que pode desencadear em uma terceira onda da Covid-19 no Amazonas. O governador Wilson Lima deveria ser afastado do cargo e Manaus deve experimentar uma terceira onda ainda mais terrível e o surgimento de uma variante resistente às vacinas, porque a disseminação do SARS-CoV-2 em Manaus e dessa nova linhagem AP1 está em plena atividade. É preocupante a situação de Manaus e nós não tivemos recrudescimento da pandemia suficiente para abertura e muito menos retomada das aulas. O pesquisador da Universidade Federal do Amazonas, Alexander Steinmetz, reforça que, do ponto de vista científico, o afrouxamento de medidas de restrição não é indicado, mesmo com a redução nos números de mortes e internações. É que, apesar da queda, os números ainda permanecem altos. Inclusive, o correto seria implementar medidas ainda mais restritivas, porque o número de óbitos de Covid-19, os novos casos, todos esses dados ainda apontam para uma grande circulação do vírus SARS-CoV-2 na população do Amazonas. Odinei Araújo para o 18 Horas. E segue o alerta, viu? Teve um alerta publicado pelo site É o País, de um grupo de pesquisadores que reúne especialistas em várias áreas, como matemática, estatística, infectologia, imunologia e biologia. E esse grupo foi responsável pelo estudo publicado em agosto de 2020 na revista Nature Medicine, que previu a segunda onda em Manaus 4 meses antes dela acontecer. Pois é, esses especialistas estimam que as novas infecções aqui da Covid-19 continuem acontecendo e com estabilização no número de mortes num patamar alto e que deve acontecer a partir de março agora e seguir durante todo o ano de 2021. Esses especialistas apontam para um cenário de reinfecção constante e da média de 50 mil infectados simultâneos, chegando ao pico de 75 mil no mês de junho. 6h19, boa noite. Você está ouvindo 18 Horas. Nesta segunda-feira, faltou vacina em Manaus. Por isso, a prefeitura precisou suspender a vacinação para pessoas de 60 a 64 anos por falta de doses suficientes para toda essa faixa etária. Confira a reportagem de Ananda Chama. Previsto era que em Manaus a vacinação para o público de 60 a 64 anos iria começar nesta segunda-feira, dia 8 de março, mas, segundo a Secretaria de Saúde de Manaus, ainda falta definição de critérios de prioridade de vacinação, já que as quantidades de doses disponíveis é de apenas 35,7% do público total dessa faixa etária. A decisão por uma nova data acontecerá na Comissão Intergestores Bipartite, com representantes do Estado e municípios, que ainda está sem data marcada. Em nota informativa divulgada pela Fundação de Vigilância em Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde, há orientação para que os municípios priorizem as pessoas com comorbidade, mais propensas a agravar o estado de saúde caso contaminadas com o vírus. No entanto, a definição clara de critérios depende da reunião informada pela Secretaria. A quantidade prevista para vacinar 35,7% do público entre 60 e 64 anos e em Manaus corresponde aos 25,5% de doses que foram recebidas na sexta-feira, enviadas pelo Ministério da Saúde, mais outros 10,2% de remessa anterior. O total corresponde a 24.139 idosos na faixa de idade que não irão receber a aplicação da primeira e segunda dose da vacina Coronavac. Eu sou Ananda Chama para o 18 Horas.
Bom, a Prefeitura de Manaus começa nesta terça-feira, amanhã, no caso, o período de matrícula para as creches da Secretaria Municipal de Educação do ano letivo de 2021. Ao todo, são cerca de 1.700 novas vagas para crianças de 1 a 3 anos de idade. Bom, e as matrículas podem ser feitas a partir das 8 horas da manhã, de amanhã, terça-feira, né? Direto no site Inscrição Creche, tudo junto, sem o acento do tio e sem o C cedilha, inscriçãocreche.manaus.am.gov.br. E por causa da pandemia, as vagas serão definidas por meio de um sorteio eletrônico. O processo deve ser auditável, ou seja, os pais poderão conferir na própria página quais foram os critérios e como foram realizados os sorteios. Karime, e o processo de inscrição começa com o cadastro que deve ser realizado no período de 9 a 14 de março. Atenção, 9 a 14 de março o cadastro. As crianças poderão integrar as turmas do maternal 1, 2 ou 3. Você está ouvindo 18 horas. E com o fim, do auxílio emergencial do governo federal, o auxílio estadual chegou trazendo esperanças para as famílias amazonenses. O problema é que depois de um mês, mais de 40 mil famílias ainda aguardam cartão auxílio de R$600 e estão sem receber o benefício. Pois é, a distribuição dos cartões do auxílio estadual começou no dia 1º de fevereiro e até o momento, mais das 100 mil famílias que deveriam ser beneficiadas, somente 59 mil conseguiram de fato receber o benefício. Vamos saber mais sobre o assunto agora na reportagem de Nathalie Moraes. Mais de 40 mil famílias em situação de extrema pobreza ainda não receberam o cartão auxílio estadual no Amazonas. O governo selecionou 100 mil famílias para receber um benefício de R$600, dividido em 3 parcelas de R$200. E até o momento, um pouco mais de 59 mil famílias receberam. Até o dia 3 de março, 4.816 famílias de Manaus e 54.314 de 58 municípios do interior do estado receberam o benefício. No cartão que dá direito ao crédito de R$600. O valor pode ser usado exclusivamente na compra de itens da cesta básica, além de materiais de higiene e limpeza. O valor começou a ser repassado às famílias no começo de fevereiro. A segunda parcela foi paga no final de fevereiro e a terceira deve ser paga agora no mês de março. Quem ainda não tem o cartão também deve receber os valores já pagos anteriormente. Na última semana, o deputado estadual Wilker Barreto afirmou em tribuna na Assembleia Legislativa do Estado que secretários e diretores de autarquias estão distribuindo o benefício no interior do estado. O deputado solicitou agora que seja apresentada uma lista com os beneficiados do auxílio do governo. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de segunda-feira e também para a madrugada de terça-feira. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de períodos de nublado com chuva a qualquer hora durante esta noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 63% e 91%. Olha, em Manaus, 6 horas e 29 minutos. Boa noite. Mix. Bom, e neste dia 8 de março temos muito o que refletir. Afinal, ser mulher é enfrentar um desafio diferente todos os dias. É superar barreiras, muitas vezes invisíveis. E apesar de ser a maioria da população brasileira, 51,8% segundo os últimos dados do IBGE, as mulheres ainda enfrentam cenários desiguais, seja na divisão das tarefas domésticas ou nos ganhos no mercado de trabalho. Karime Leão, e tem mais, hein? Muitas vezes mulheres assumem aí tripla jornada diária, saindo para trabalhar, cuidando de casa e também dos filhos. Em vários lares
país, inclusive, são muitas aí as mulheres que sustentam sozinhas as suas famílias. 45% dos domicílios brasileiros são comandados por elas, pelas mulheres. E mesmo assim, com muitas vitórias e tanta representatividade, a mulher ainda é vítima de violência doméstica. Carlão, triste realidade. O Amazonas apresentou uma alta de 34% no registro de casos de violência doméstica contra a mulher na pandemia. No total, foram 25.132 ocorrências. Esse é o cenário do Dia das Mulheres em 2021. Vamos saber mais sobre esses tristes dados agora na reportagem de Nathalie Moraes. A pandemia de Covid-19 foi um dos fatores que provocaram o aumento da violência doméstica contra as mulheres. O lockdown deu mais ferramentas e oportunidades aos abusadores para controlar as suas vítimas. À medida em que a pandemia se arrastava, os abusos também aumentaram. Assim como a doença que continua a ceifar mais vidas, a violência doméstica ligada ao isolamento social também tem feito cada vez mais vítimas entre as mulheres. Só para você, ouvinte, ter uma ideia, em todo o Brasil foram registradas 105.821 denúncias de violência contra a mulher só no ano passado. E aqui no estado, registramos um aumento de 34%. Foram 25.132 ocorrências registradas, uma média de 68 casos por dia. Os casos de feminicídio também chamam a atenção aqui no estado. 16 mulheres perderam suas vidas em todo o Amazonas, sendo 13 só em Manaus. Segundo a presidente da Comissão Nacional de Direitos da Mulher, da Ordem dos Advogados do Brasil, Daniela Borges, na maioria das vezes, os agressores são maridos, namorados, ex-companheiros e até mesmo os filhos. A violência contra a mulher, a violência doméstica e familiar contra a mulher é uma pandemia dentro da pandemia. É um problema gravíssimo em nossa sociedade. 70% dos casos de feminicídio são praticados por ex-companheiros. 43% dos casos, um dos filhos presenciam. O feminicídio, ele é a forma extrema de manifestação de uma violência doméstica e familiar muito arraigada em nossa sociedade no contexto do machismo e no contexto, muitas vezes, da normalização dessa violência que acontece contra a mulher no âmbito familiar. Quantas vezes a gente não vê aquelas brigas, né, de casal que são qualificadas já do ponto de vista de violência, crime, e que muitas vezes a própria família é a primeira a dizer: não, mas isso foi... A própria família, muitas vezes, coloca panos quentes. Injúria, ameaça, lesão corporal, perturbação e vias de fato. Estes foram os 5 crimes mais praticados contra as mulheres amazonenses. Segundo a pesquisadora de direitos da mulher da Fundação Getúlio Vargas, Lígia Pinto, nesse momento precisamos redobrar os cuidados com as mulheres. Quando seus agressores estão mais tempo com as vítimas, sob o olhar dos agressores, as vítimas não podem ou têm muita dificuldade de buscar ajuda. Elas creem que nesse momento, eventualmente, elas estejam com os canais de denúncia não em funcionamento. Elas se sentem eventualmente com menos acesso às suas redes de apoio, inclusive de familiares e de pais idosos. Então, é um momento para que nós olhemos com mais cuidado ainda para o problema da violência doméstica no nosso país. A violência é tanta que uma mulher é assassinada a cada 9 horas no Brasil. Hoje, mais do que nunca, o dia 8 de março está mais para um pedido de socorro do que um dia de comemoração. O dia de hoje é, sim, uma data de reflexão e dia de colocar na balança os avanços do retrocesso sobre a tão sonhada igualdade. O país que é considerado ser tão receptivo e animado, quando comparado com outras nações, leva consigo também a mancha de ser um dos campeões em violência contra a mulher em todo o mundo. A Lei Maria da Penha veio para ser uma importante ferramenta para mudar esse triste cenário. A violência contra a mulher é movida por um sentimento:
Sentimento esse que está longe de ser o amor. Vivemos uma epidemia de violência e esse mal precisa ser tratado. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. E para falar mais sobre essa triste realidade que é o aumento da violência contra a mulher, vamos conversar com a titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, delegada Débora Mafra. Muito boa noite, seja bem-vinda ao programa 18 horas. Boa noite, Karime Leão. Boa noite, Carlos Júnior. Boa noite. Realmente uma triste realidade. Também quero dar uma boa noite a todos que estão em casa nos ouvindo, principalmente a nossas mulheres, pelo Dia Internacional da Mulher, né? Apesar de termos tanto a comemorar, porque a gente hoje está em todo segmento de trabalho, nós conseguimos conquistar muita coisa, mas temos o que chorar também. Falando desses dados do ano passado, que aumentaram em 1/3 o volume de denúncias do crime à violência doméstica, né? De combate à violência doméstica. Foi 1/3 a mais de feminicídios, de crimes contra as mulheres durante a pandemia no Brasil todo, no Manaus, no Amazonas. Pois é, doutora. E aí a gente... Perdão, conclua. Nós íamos perguntar justamente sobre isso. Conclua, perdão. Tanto que nós tivemos 9 feminicídios no ano de 2019 e 2020, 13, né, Karime? É um dado estatístico muito triste. Exato, e eu ia perguntar que nós fechamos esse ano, esse primeiro ano de pandemia, com esse número alarmante, e aqui no estado fechamos com um aumento de 34% no número de registros desse tipo de violência. Por quê, doutora? Por quê? A pandemia, o isolamento social, ele realmente atinge direto essas vítimas? Sim, atinge, Karime, porque você colocar o lobo com o cordeiro no mesmo lugar, o cordeiro vai levar pior. Colocar mulher com um agressor muito tempo trancados dentro de casa, onde muitas pessoas estão com trabalho home office, outros estão desempregados, outros por ter trabalho informal não poderiam estar nas ruas, trouxe esse dado estatístico muito triste. Então os companheiros que já eram agressores continuaram sendo muito mais agressivos, porque a culpa de tudo, do desemprego, da falta de dinheiro, se tornou da mulher, que ele começou a se implicar com ela. A mulher não pode falar nada que leva tapa na cara, ameaças, injúrias, e ela ao mesmo tempo com medo de denunciar, porque onde ela iria? Que muitas mulheres nesse momento também que está acontecendo a pandemia não sabem que os direitos dela não estão de quarentena. A Delegacia da Mulher continua funcionando como todas as outras delegacias, nenhuma fechou. Nós estamos com atendimento restrito, porém tem atendimento pela Delegacia Interativa e casos graves, as delegacias todas estão atendendo sim. Então muitas mulheres na época achavam que não tinha para onde ir, que realmente é uma situação difícil. Outro dado que levantou, que aumentou muito, que os ex-companheiros, querendo às vezes buscar criança, trazer criança, a mulher não impedia, porque ela não queria o deslocamento dos filhos em local de pandemia. Está todo mundo em lockdown, todo mundo em isolamento, porque os filhos teriam que ir e voltar. Então elas começavam a impedir, com isso trazia violência à mulher. E também um novo autor, que na verdade já existia, mas começou a ter números expressivos como autor, são os filhos atacando suas mães, principalmente os filhos viciados. Porque muitos filhos viciados, eles trabalham e sustentam o seu vício. Mas durante a pandemia, durante o lockdown, eles ficavam em casa e exigiam que a mãe desse dinheiro para eles comprarem drogas. E às vezes a mãe não tem dinheiro, a mãe mal tem dinheiro para fazer todos comerem em casa, pagar a luz, a água, aluguel, e eles começavam a agredir suas mães, tanto verbalmente quanto fisicamente. O ano passado, infelizmente, tivemos 2 mulheres mortas em feminicídio pelos seus filhos.
Doutora, realmente é uma situação alarmante, inclusive, né? E segundo um levantamento feito aí em todo o Brasil, de 1 a cada 4 casos de violência contra a mulher foi registrado aqui no Amazonas. Por que isso, doutora? O estado do Amazonas é um estado realmente mais violento do Brasil nesse sentido aí, na agressão contra as mulheres. O amazonense, ele é mais machista, ou o estado, de um modo geral, é mais machista? Não, são as mulheres que são mais guerreiras, porque Sim. muito por aí está subnotificado e nossas mulheres já aderiram à campanha Denuncie Já, antes que seja tarde Sim. demais. Então a mulher daqui do Amazonas, eu tenho orgulho, elas denunciam sim, elas acreditam no trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar, no trabalho do Judiciário e acabam pedindo as medidas protetivas com que faz com que elas tenham vida. Então realmente aumentam muito os registros. Agora, as mulheres em outros estados, ainda não sei se é falta de campanha, falta de políticas públicas, não sei, mas elas não têm a coragem que a mulher amazonense tem de levar para as autoridades o que está acontecendo dentro de sua casa. Bom, delegada, é importante ressaltar, né, que a violência acontece de várias formas. Então, não é só agressão física, tem a psicológica, várias formas de violência. Daria para a senhora explicar, para quem está em casa, explicar direitinho as várias formas de que uma mulher pode sofrer violência? Como identificar, né? Como identificar, isso. Sim, vamos falar. A principal é a violência física. Ela é fácil de ser identificada porque são os murros, pontapés, empurrões, tudo que deixa materialidade no corpo da vítima. E a vítima sabe que foi agredida. Essa é a agressão que ela mais entende. Mas nós temos a agressão moral, que também é conhecida por verbal, são as injúrias, calúnias, difamações, quando o seu agressor xinga você o tempo todo, te humilha usando palavras de baixo calão, te difama para as pessoas, calunia você, falando que você fez algo que você não fez. Isso é uma violência moral, inclusive chamando ela de feia, de gorda, de ridícula. Tem homens que não chamam mais a mulher pelo nome, eles fazem bullying com a própria mulher. Tudo isso chama-se violência moral, ou alguns chamam de violência verbal. Temos a violência psicológica marcada pelos crimes de ameaça, perturbação da tranquilidade, que é o tempo todo ser ameaçada, está com a tranquilidade perturbada, sendo investigada por eles, inclusive perseguida. A mulher vai trabalhar, quando olha para trás, quem está lá? Ele, porque ele não acredita que ela foi trabalhar. Quando ela chega em casa, ele olha toda a bolsa, ele persegue. Ela se sente, na verdade, invadida o tempo todo, trazendo uma grande violência psicológica. Tem a violência patrimonial, quando ele quebra os objetos que ela gosta, não deixa ela trabalhar, ou se deixa ela trabalhar, toma todo o salário dela, dizendo que a mulher não sabe administrar o próprio dinheiro. E temos a violência sexual, que muitas mulheres acham, não, mas ele é meu marido. Não é assim, não. A mulher disse não, é não. O que passou do não se torna crime sexualmente. A mulher quer transar com ele, ótimo. Ela não quer, o que passar disso é estupro. Então, tem que deixar muito claro isso para nossas mulheres, identificarem se elas estão sofrendo ou não. E os homens também, para não cair no erro e no crime e acabarem sendo presos. Agora, o pior, que de todas essas violências, o final é trágico, que muitas mulheres que não denunciam acabam morrendo na mão dos seus agressores, trazendo para dentro de casa o feminicídio, virando uma estatística do feminicídio. Ok, doutora, a senhora enumerou aí uma série de violências aí contra as mulheres. Qual delas é a mais difícil de ser detectada? Qual delas a mulher demora mais para perceber que está sendo abusada? Seria a psicológica? Qual seria dessas daí? Olha, a pior é a violência moral e psicológica. Em primeiro lugar, a moral pelos xingamentos e as humilhações, que tem muita mulher que acha que é normal o casal brigar, que casal se trata assim, que homem é rabugento, que o homem é violento, e elas acham que isso é normal dentro de um casamento, e até as ameaças.
Muitas mulheres acham que a ameaça é ciúme excessivo, que a perturbação de perseguir é um cuidado muito grande, e às vezes elas acabam até se culpando, tipo, você não vai visitar sua mãe, se você visitar sua mãe eu rasgo seu vestido. E ela vai visitar a mãe, mas eu desobedeci, por isso que ele rasgou meu vestido, trazendo, na verdade, uma desculpa para a agressividade e a violência daquele autor. E, na verdade, ela está sofrendo. E muitas vezes ela não percebe. A violência sexual também, muitas vezes ela não percebe, porque ele é marido dela, ela não queria, ela estava cansada, tinha acabado de fazer uma cirurgia, mas, queira ou não, ele é meu marido. E a violência patrimonial também. Doutora, ele quebrou meu celular, mas quem deu foi ele, quem trabalha é ele. Como se ele tivesse o direito de dar um presente e depois ele quebrar, como se ele fosse dono de tudo que ela tem. Na verdade, a mulher que não trabalha fora, mas o marido trabalha, ela tem os mesmos direitos que ele, porque ambos estão dividindo tarefas. Ela está em casa fazendo tarefas, trazendo tranquilidade para que ele possa trabalhar fora. Ok, doutora, e qualquer uma dessas violências aí, psicológica, essa patrimonial, a mulher pode ir dar queixa, ela não precisa esperar apanhar para ir na delegacia da queixa, não é isso? De forma alguma. Na primeiro tipo de violência, que são realmente a moral e a psicológica, que ela vá à delegacia e denuncie, porque na verdade a violência à mulher somente cresce e termina no feminicídio. Inclusive, como eu falei, a maioria das vítimas de feminicídio nunca denunciaram os seus agressores. Ok, doutora. Bom, quando a gente ouve falar sobre esse tema, violência contra a mulher, sempre falam da chamada cultura da violência. A senhora pode explicar melhor para os nossos ouvintes, né, o que seria e se isso é uma verdade? Nós temos essa cultura de violência contra a mulher? Nós temos sim uma cultura de violência à mulher, Karine. Inclusive a história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ele sabe, ela sabe porque está apanhando, ele não sabe porque está batendo. Na verdade, o homem ele tem que agir dessa maneira mesmo, que mulher é desobediente. E nós temos a cultura tanto do estupro, como se o nosso corpo fosse objeto, e também da cultura do machismo, de bater, mandar, e todos acharem que isso é correto. Isso não é correto, isso é crime. E nós não estamos falando de crime cometido pelo traficante, crime cometido pelo bandido à mão armada. Nós estamos falando dos pais de família que pagam impostos, que são professores, advogados, médicos, pedreiros, trabalhadores. Então isso confunde muito a cabeça das pessoas para denunciar. Não, mas ele está batendo na mulher dele, como se a mulher fosse um objeto que ele pudesse tratar da maneira que ele quisesse, e não é. Então existe essa cultura da violência. Aqui no Brasil ela é muito grande. Antigamente existia, inclusive nas músicas que eram tocadas, nas histórias que eram contadas. Os programas humorísticos e outros. Programas humorísticos, como se a mulher merecesse sofrer violência, merecesse ser agredida, que mulher sempre é burra. Inclusive, por tristeza falo isso, ainda temos mulheres que defendem esse tipo de cultura. Delegado, e onde e como a mulher deve fazer as denúncias desses casos aí de violência? Olha, os casos de violência devem ser denunciados. Se você sabe que uma mulher sofre violência, mas nunca viu, nunca ouviu, ou você mesmo, vítima, não tem coragem de uma delegacia, Disque 180 é o Disque Denúncia Nacional e é anônimo, ou o Disque 181, que é o Disque Denúncia Estadual e anônimo. Caso você esteja visualizando e ouvindo uma mulher sendo agredida, né, ou você está sendo agredida, não esqueça, 190, Polícia Militar ou SICOM da área, que é aquelas viaturas que tem o linha direta, para que uma viatura que esteja mais próxima a essa vítima chegue e leve esse agressor preso em flagrante. Então, todos esses casos têm que ser denunciados. Hoje também dispomos da delegacia interativa,
onde a mulher pode, através do www.delegaciainterativa.am.gov.br, fazer o seu boletim de ocorrência, mesmo sem sair de casa. Se você for agredida, lá vai sair a requisição de corpo de delito e depois você pode ir à delegacia solicitar somente as medidas protetivas de urgência, mas você já fez todo o trabalho que seria aí ao IML, tudo para que seja resguardado a materialidade do crime. Então nós temos esses canais. Não deixe de denunciar, não deixe do agressor sobrepor sobre você, de forma alguma. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, é um dia para a gente parar e pensar e refletir sobre esse tema, porque nós lutamos muito para chegar onde chegamos. Hoje estamos em todos os segmentos da sociedade, trabalhando em todo lugar, e às vezes onde a gente não tem paz e não temos honra e não somos valorizadas é dentro do nosso próprio lar. Perfeito, delegada. Com essas palavras, então, a gente encerra o programa, a nossa entrevista, aliás, agora, palavras assim muito fortes e importantes num dia de reflexão. Muitíssimo obrigada, delegada, pela sua entrevista e sua participação conversando hoje com a gente aqui no 18 Horas. Eu agradeço muito, um abraço ao Carlos Júnior e para você, Karime Leão. Tudo de bom, você está representando nós mulheres aí na rádio. Um beijo, feliz Dia das Mulheres e todos que estão nos ouvindo, seja homem, seja mulher. Se for mulher, um feliz Dia Internacional da Mulher, e se for homem, agarre essa causa você também. Venha lutar conosco contra a violência à mulher. Boa, parabéns para a senhora também, doutora. Muitíssimo obrigada pelas palavras carinhosas. Conversamos com a titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, a delegada Débora Mafra. Mix. Olha, agora é hora de saber aí a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é terça-feira. Terça-feira de sol ou terça-feira de chuva? Previsão com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, um pouco de tudo, né, Carlão? Como sempre. A previsão amanhã é de sol com muitas nuvens e nublado com chuva no fim da tarde. Tarde e noite chuvosas. A mínima prevista é de 22 graus. A máxima não deve passar dos 27 graus. Amanhã vai ser um dia bem fresquinho, viu? As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 63% e pode chegar até a 92%. 6h57, boa noite. Mix. Olha essa, Karime, ouvinte 100,7. O fim de semana foi marcado pela irresponsabilidade aqui em Manaus. É isso porque mais de 40 festas clandestinas foram fechadas por ter respeito a medidas de segurança. Uma das festas, inclusive, Karime, tinha até atração internacional. Era um DJ italiano que, inclusive, foi preso também por promover aglomeração na pandemia. Uma história muito curiosa, no mínimo, né? Porque, segundo os órgãos de segurança, o DJ recebeu cerca de R$15 mil para deixar a cidade italiana de Bolonha, atravessar o Atlântico e tocar numa festa clandestina num sítio aqui na zona rural de Manaus. Pelo menos 100 pessoas foram presas em flagrante no local lá da festa. Vamos saber mais detalhes sobre essa história agora na reportagem de Nathalie Moraes. Uma festa clandestina com mais de 100 pessoas em um sítio na BR-174 foi encerrada pela polícia na noite deste domingo. Drogas e dinheiro foram apreendidos no local. Segundo a polícia, a festa já havia sendo programada há dias e os organizadores tinham contratado até uma atração internacional. O que chamou a atenção das autoridades para a festividade foi que o DJ contratado para tocar no evento recebeu um cachê de aproximadamente R$15 mil. Gonzi, o DJ italiano, também foi preso. Ele, durante a prisão, afirmou que não sabia que o contrato era para tocar em um evento clandestino. Ao todo, foram apreendidos mais de R$4 mil em espécie, além de pedras de óxido, comprimidos de drogas sintéticas, trouxinhas de óxido, trouxinhas de cocaína, trouxinhas de pasta base de cocaína, cigarros de maconha e porções de maconha. Segundo o coronel Luiz Marbonati, secretário de Segurança Pública do Estado, quando a polícia chegou ao local do evento,
Alguns integrantes fugiram para uma área de mata. Recebemos essa denúncia através do 81, tá? Fomos até o local, essa é a terceira festa no dia de hoje. Teve festa no Alvorada, teve festa no Flores, teve o rolezinho lá no Novo Aleixo. E essa festa, onde mais de 100 pessoas estavam lá aglomeradas, num espaço pequeno. E um detalhe, tinha um DJ italiano que foi contratado exclusivamente para esse evento, né? Estava lá na festa e encontramos lá uma grande quantidade de drogas, substâncias, vários tipos de entorpecentes e uma arma de fogo, um calibre 38. Nós não conseguimos prender todos porque muitos deles fugiram, mas estão sendo apresentados 100 pessoas que estavam naquela festa. Os integrantes da festa, assim como os organizadores, foram conduzidos para a Delegacia Geral da Polícia Civil. Os detidos assinaram um termo circunstanciado de ocorrência por descumprimento de medida sanitária, com previsão de pagamento de multa e prestação de serviço comunitário estabelecido pela Justiça. Também foi aberto um inquérito sobre tráfico de drogas, onde todos serão ouvidos. Um segurança da festa vai responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Além deste evento, outros 43 estabelecimentos que estavam funcionando além do horário permitido foram fechados entre a noite de sábado e a madrugada deste domingo, nas zonas sul, centro-oeste, norte e leste de Manaus. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 7 horas e 1 minuto e nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Boletim Diário Covid-19, traz o diagnóstico de 461 novos casos, totalizando para 324.564 o total de casos confirmados de Covid-19 no Amazonas. Ainda de acordo com o boletim, foram confirmadas 26 mortes, elevando o total para 11.288 o total de mortes por Covid-19 aqui no estado do Amazonas e no Brasil. De acordo com os números do Ministério da Saúde, o país tem hoje o total de 11.019.344 casos confirmados. Soma também 265.411 mortes. O país também tem 9.739.464 casos de pessoas recuperadas da Covid-19. Agora, 7 horas e 2 minutos, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, foi instituído pela Organização das Nações Unidas em 1975. A data representa hoje um símbolo da luta das mulheres por avanços fundamentais na sociedade. A luta pela igualdade e o fim da discriminação e da violência de gênero. Muito mais do que um dia a ser comemorado, a data convida todos a refletir sobre a responsabilidade na construção de um mundo mais justo e fraterno, justo no equilíbrio social e econômico para mulheres e homens, de oportunidades iguais, e fraterno na medida em que todos somos seres humanos e nos devemos a nós mesmos um relacionamento no mínimo afetuoso, amigável e cordial. E por que não dizer um relacionamento de amor? É justo dizer que a humanidade seria melhor com mais mulheres participando das decisões importantes. E também é justo agradecer a elas pela coragem, pela luta e pelo trabalho na busca de dias melhores. Devemos nos lembrar disso todos os dias. E que morram e desapareçam da face da terra os preconceitos e a violência contra as mulheres. 18 horas. 7 horas 3 minutos em Manaus. Boa noite especial, né, Karime? Boa noite especial para as lindas e maravilhosas. Lindas, maravilhosas. Um beijo. Perfeitas. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Amanhã é terça, hein? Terça-feira a gente volta com você a partir das 6 aqui no Melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.